Então, gente, vamos lá concluir o nosso assunto, certo? Nós paramos agora em racionalização dos denominadores na página 216. Olha o que vai acontecer quando a gente estiver realizando algumas operações dos radicais nas divisões. Vai acontecer, gente, às vezes você concluir o seu cálculo dessa maneira aqui, ó, com o radical no denominador. O que acontece? Nós não podemos concluir o cálculo dessa maneira em que a gente deixa o radical no denominador. É por isso que a gente utiliza a racionalização desses denominadores, para que esse radical saia desse lugar que não é dele, que no caso é o denominador, certo? Diz o seguinte, olha, na página 216. Algumas divisões não terão denominadores exatos, ou seja, não terão denominadores racionais. Nesse caso, utilizaremos um artifício conhecido como racionalização de denominadores, que com ele eliminaremos o radical presente no denominador por meio de operações e transformando a fração em uma fração equivalente com denominador inteiro. E aí a gente vai ver esses dois exemplos que são os mesmos que eu coloquei aqui no quadro, certo? O primeiro, nós temos uma divisão em que nós temos um denominador com radical. No caso é esse aqui, ó, 4 raiz de 5. Como é que eu racionalizo esse denominador? Dentro da operação da racionalização, a gente faz o quê? A gente pega esse denominador e transforma ele em uma fração, a fim de que na multiplicação você elimine esse radical por meio, de uma multiplicação, em que vai resultar em uma raiz e você vai extrair essa raiz, certo? Olha só, nós temos 4 raiz de 5, o que você vai fazer? Você vai representar, conservar da mesma forma que está, 4 raiz de 5. Só que agora você vai multiplicar por uma fração em que representa uma fração equivalente a esta que você está fazendo, certo? Nós queremos saber qual é a racionalização de 4 raiz de 5. E a fração equivalente a ela é essa aqui, ó, raiz de 5 sobre raiz de 5. Por quê? Porque essa fração representa esse denominador aqui, tá bom? Então, como é que a gente vai terminar? Olha só, nós temos o produto e a gente vai resolver. 4 raiz de 5 vai ser 4 raiz de 5, certo? Não faça isso. 4 raiz de 5, raiz de 20. Pelo amor de Cristo, gente, não façam isso, viu? Aí, raiz de 5 vezes raiz de 5. Tia, eles têm os mesmos índices. Posso colocar em um mesmo radical 2, sim, raiz quadrada, não é isso? Que vai resultar no produto deles dois. 25, e a gente sabe que a raiz de 25 é 5, tá bom? Então, a gente concluiu assim, 4 raiz de 5 sobre 5. O que foi feito? Retiramos o radical desse denominador que não pode terminar desse jeito, certo? Agora, no segundo exemplo, eu queria que vocês se atentassem um pouquinho a um detalhe que a gente estudou no 8º ano sobre produtos notáveis, tá bom? Acredito que vocês vão se lembrar, nem que seja um pouquinho sobre o quadrado da soma, o quadrado da diferença, o quadrado da soma pela diferença. Se vocês não estiverem lembrando, é bom vocês pegassem um livrozinho ou pesquisar, porque aí vai facilitar esse cálculo que eu vou explicar agora aqui para vocês. Se vocês não entenderem de começo, vocês podem parar, o vídeo está aí disponível, vocês param, relembram um pouquinho, revisam um pouquinho sobre os produtos notáveis e depois voltam aqui que vai ficar mais claro para vocês, tá bom? Olha só, nós temos a expressão 3 raiz de 5 menos raiz de 2, ou seja, nós temos 2 radicais no denominador. Como é que nós vamos tirar esses 2 radicais do denominador? É justamente utilizando os produtos notáveis. A fração equivalente a essa aqui é o mesmo denominador, só que o sinal vai trocar.
Agora, por que esse sinal vai trocar? Porque nós vamos utilizar, gente, o quadrado da soma pela diferença. Se vocês lembram daquela regra, o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro pelo segundo menos o quadrado do segundo termo, ou então o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo, que é o que representa, né, a diferença desse quadrado aqui, viu? Aí é o seguinte, como a gente representou a fração equivalente, né, a essa aqui, nós vamos multiplicar normalmente, só que com o sinal invertido, tá certo? Olha só, ficou assim, 3 vezes raiz de 5 mais raiz de 2, está aqui, ó, só com o sinal invertido. Raiz de 5 menos raiz de 2 vezes raiz de 5 mais raiz de 2. Eu até destaquei aqui que é para você, quando estiver estudando, revisando produto notável, isso aqui, gente, é a mesma coisa disso aqui, ó. Isso aqui é o quadrado da soma pela diferença, que representa a diferença do quadrado, tá bom? É a mesma coisa disso aqui, tá certo? E isso aqui ainda vai representar o produto notável, que é isso aqui que a gente está falando, ó. O quadrado da soma pela diferença, que é aquela regra, o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o quadrado do segundo, e o quadrado do último termo, se eu não me engano é assim, até esqueci a regra, porque é tanta regra, gente. O que acontece? Eu acho mais fácil assim, quando eu tenho a diferença de um quadrado. Eu elevo os dois termos ao quadrado. Se eu estou falando de subtração, fica o sinal de menos aqui. Eu acho mais fácil assim, porque essa regra a gente esquece ela, e ela é bem fácil de se esquecer, tá bom? Porque nós temos também o da soma, aí a gente confunde um pouquinho com o da soma, tá certo? Aí o que acontece? Voltando de novo, gente, porque isso aqui é muito confuso. Olha só, nós temos 3 raiz de 5 menos raiz de 2. Vamos tirar esses dois radicais daqui, da maneira como, tornando uma fração equivalente a este denominador, olha aqui, ou a esta fração aqui, para que a gente faça a multiplicação e elimine esses radicais. Aí fica assim, gente, olha. A mesma fração, 3 raiz de 5 menos raiz de 2 está aqui, vezes fração equivalente, raiz de 5 mais raiz de 2. Trocou o sinal por quê? Por conta do produto notável. Tia, quando é que eu sei que vai ter esse produto notável? Meu amor, é só você relembrar o seguinte, bem que nós temos 2 quadrados, tá? Nós temos 2 quadrados e nós temos o sinal de menos, ou seja, a diferença de um quadrado. Nós temos a soma de um quadrado, nós temos o quadrado da soma pela diferença, nós temos o quadrado da soma, nós temos o quadrado da diferença. Então, foi isso que a gente percebeu aqui, ó. Nós temos o quadrado da diferença. Foi por isso que trocou esse sinal, gente, tá bom? E aí, o que aconteceu aqui, ó? Nós colocamos a fração aqui equivalente a esta e a gente vai realizar a multiplicação. 3 vezes raiz de 5 mais raiz de 2 ficou da mesma maneira. 3 raiz de 5 mais raiz de 2. Essa expressão que eu até destaquei aqui, gente, isso aqui é o produto notável. Por isso que trocou o sinal, porque o produto notável é esse aqui, ó. O quadrado da soma pela diferença, que vai ser quem? Aquela regrinha lá, o quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo, resulta nisso aqui, ó. Bom, eu acho mais fácil assim, ó. Se nós temos o quadrado da soma pela diferença, vai ficar o seguinte, o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo, e acabou essa história. Se eu não consigo cantar essa bendita música, tá certo? E aí, quando nós chegamos a esse ponto aqui, aí você vai só resolver esses quadrados. Por quê? Porque isso aqui nós não podemos resolver, certo? Aí, olha, conservamos da maneira que está
3 vezes raiz de 5 mais raiz de 2 está aqui. E o que foi que aconteceu? Gente, nós temos uma potência de 5 ao quadrado e ainda dentro de uma raiz. O que vai acontecer? Nós vamos eliminar essa potência com essa raiz. Olha. Ficou quem? O número 5. Tia, por que você fez isso? Porque, pelas propriedades, nós aprendemos o seguinte. Se eu tenho 5 ao quadrado, vai dar 25. Gente,